Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, que a paz e o amor de Cristo reine sempre em nossas vidas. E aonde a gente adentrar, que essa paz e este amor possa ser transmitido a outras pessoas. Mais uma vez com vocês, trazendo uma palavra para fortalecer a nossa vida espiritual. E hoje, mais uma vez, trazendo uma pergunta para que a gente possa responder dentro da palavra de Deus. Foi me solicitado o seguinte: irmã, me responda o seguinte: quem é digno ou quem deve participar da ceia e quem não deve? E qual o verdadeiro significado da ceia? O que quer dizer ceia? E eu estou aqui para responder dentro da palavra de Deus. Mas antes de continuar, não se esqueça de dar o likezinho, de compartilhar este vídeo, possivelmente outras pessoas também ouvirem esta palavra. E também, se você não é inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho, você vai ser notificado toda vez que eu colocar um vídeo novo. Meus queridos irmãos, não se esqueça de colocar o seu comentário, respeitosamente, é claro. Coloque o seu comentário ou até mesmo sua pergunta. Dentro de minhas possibilidades, eu vou estar respondendo essas perguntas para vocês. Amém? Vamos lá. A pergunta que foi realmente solicitada neste momento foi o seguinte: minha irmã, me responda o seguinte: quem deve, quem merece ou quem é digno de participar da ceia e quem não é? E o que significado verdadeiramente da ceia? E é disso que vamos estar falando agora, certo? Pois bem, em primeiro lugar, vamos entender o que era esta festa, esse sacramento, essa manifestação que era estar ali na ceia. No Velho Testamento fala que antigamente aquelas pessoas faziam os pratos, cada um levava um prato, todos se reuniam ali, todos participavam em uma festa. Esta festa era chamada Festa Ágape. E o que significa ágape? Essa festa era chamada festa do amor, da unidade, da união, da fraternidade. Era a festa ágape. E quando o irmão me falou, ele citou Paulo. Paulo diz que aquele que participa do corpo de Cristo e do sangue indignamente é réu. E que a gente deve se examinar. E é disso que eu vou estar falando também. Pois bem, Paulo realmente fala sobre isso, mas todo o texto tem um contexto. Por que Paulo falou isso? Quem lê o livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 17 ao 32, vai entender por que Paulo falou isso. Aquele povo de Coríntios, ele também participava dessa festa. Ele colocava, cada um levava um prato, uma boa alimentação, uma boa comida e colocava na mesa. Só que aquele pessoal, aquele povo de Coríntios, as pessoas mais abastadas, pessoas de condições, os ricos daquela época, eles levavam seus pratos maravilhosos, colocavam na mesa e eles comiam e se esqueciam dos irmãos menos abastados, pessoas pobres, simples. E ali eles participavam da ceia. Paulo, ao perceber aquilo, ele se indigna e ele repreende. Vocês vão ler, vocês vão ver isso. E logo depois ele fala o seguinte, justamente, ele questiona se aquilo sim é união, se aquilo é respeito para com o outro. Por isso ele fala: aquele que participa da ceia indignamente, que participa do corpo e do sangue de Deus, sem discernir, é réu. E ele diz: por isso eu digo, examine o homem a si mesmo e assim participe da ceia. Ele está falando para aqueles irmãos: realmente, vocês se examinaram, vocês estão bem para participar da ceia, porque eles não respeitaram os outros, aquelas pessoas mais simples, eles simplesmente se abastaram. Tanto que ele fala que eles podiam comer na própria casa e beber na sua própria casa. Tudo bem, até aí está explicado, né? Por que ele fala isso? Aí vamos entender. Quando o Senhor Jesus pega seus discípulos e leva para participar da ceia, isso você vai encontrar nos três evangelhos, de Mateus 26, capítulo 26, versículo 26 ao 30, no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 22 ao 26, e no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 14 ao 20, no qual diz o seguinte: no livro de Mateus, no versículo 26 diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu
e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Da mesma maneira, o cálice, no versículo 27, tomando o cálice, deu graças, deu de beber aos seus discípulos e disse também: este é o meu sangue da nova aliança que é derramado por vós. Bom, agora vamos entender tudo isso. Nós entendemos que a ceia é participado em unidade, em comunhão com os irmãos. É isso que Paulo fala, não é isso? E que nós devemos nos examinar antes de tal ato, antes de participar da ceia. Gente, quando ele fala que a gente tem que se examinar, é porque isso é uma coisa individual. Eu já vi e já participei de constrangimentos de pastores ou evangelistas, seja lá que esteja ministrando naquele momento, de quem tem com pecado vem aqui na frente pedir perdão. Isso é constrangimento, gente. Então, não é válido, não é necessário isso. Deixe que cada um se examine e confesse seu pecado diante de Deus. Até porque o Senhor Jesus, quando ele sentou à mesa com seus discípulos, ali tinha seus 12 discípulos, mas ali tinha um que era traidor, ia trair o Senhor Jesus, tinha um que ia negar o Senhor Jesus e tinha o outro que ia duvidar do Senhor Jesus. Mas todos estavam sentados na mesa com o Senhor Jesus. Então isso quer dizer que não é que o pecador tem que fugir da ceia por causa dos pecados. Não, ele tem que tomar a ceia e esquecer seus pecados, largar os seus pecados. Aí nós notamos o quê? Quando a pessoa me pergunta quem merece participar da ceia, aquele que sabe discernir o significado da ceia. O que é a ceia? Qual o significado da ceia? O Senhor Jesus disse: este é o meu corpo. Não é que era a carne dele ali naquele momento. Ele estava mostrando um símbolo de que o pão naquele momento ia fortalecer os seus discípulos. E o suco de uva ou vinho seria símbolo de purificação. O discernir, o significado da ceia é discernir o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Qual foi o objetivo dele ir na cruz do Calvário entregar sua própria vida? Foi para salvar a humanidade, para salvar você, para salvar a mim. E seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Então, se o sangue nos purifica, isso significa dizer que se eu confesso os meus erros, porque ninguém é digno de participar da ceia, todos pecamos, todos somos pecadores. Às vezes não pecamos em adulterar, em roubar, mas adulteramos no pensar, no falar, no agir. Então, ninguém é digno de participar da ceia, mas é a misericórdia de Deus que nos possibilita isso. Confessai os vossos pecados, diz no livro de 1 João. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, quem deve participar da ceia é aquele que realmente tem consciência do que o Senhor Jesus fez pela humanidade, do que Ele fez por mim. Ele se entregou para perdoar os meus pecados, para me tirar da lama, para me tirar dos erros. Eu vou confessar os meus pecados diante dessa situação e o Senhor vai me perdoar. E aí eu posso participar da ceia. Então, quem pode participar é aquele que tem consciência do que é a ceia, do significado da ceia, aquele que confessa os seus pecados diante de Deus, se arrepende e vai participar da ceia. Se meu irmão, que está do meu lado, não participou, tremeu, se escondeu, isso é problema dele. Eu não estou aqui para julgar ele. Eu tenho que me examinar, não me examinar meu irmão. Então, gente, a resposta é essa. A ceia, o significado da ceia é comunhão entre os irmãos, é unidade.
Como eu posso participar da ceia? Quando eu sei discernir qual o significado do Senhor Jesus ter se entregue na cruz por meus pecados. É eu aceitar que agora eu faço parte dele, que ele me dá espaço para eu estar ao lado dele. E quando eu não devo participar? Quando eu não quero essa comunhão, quando eu não aceito, quando eu estou fora disso. Então, é um problema de cada pessoa. Eu tenho que examinar a mim, não o outro. Eu espero que eu tenha respondido. Um beijo no seu coração e até a próxima.